Bem, o vídeo caiu, né? Caindo e subindo. A gente vai fazer aquilo que combinei. Eu coloco no YouTube. Igor chegou, Fernando entrou. Bom, olha só, pessoal. Deu uma queda aí, mas acho que voltou. Então, vou fazer a fala, tá? E aí a gente vai tocando à medida que for indo. De todo jeito, quando terminar, eu vou subir para o YouTube, tá? Se alguém perder, pode saber que depois está no YouTube. Como está muito ruim, eu vou pôr o link no comentário desse post, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levastes, dizer-me onde o colocastes, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Vitor entrou. Seja bem-vindo, Vitor. Vitor tem tido aí uma ocupação, tem acompanhado pelo YouTube, né? Essa passagem é muito interessante, essa passagem é muito rica. Ela é rica porque ela nos traz duas coisas muito importantes, né? Uma é: mulher, por que choras? Né? Óbvio que o próprio Mateus ontem fala isso, que eles não haviam entendido plenamente a ressurreição. Então era natural a tristeza de Maria Madalena. Mas Cristo... Bom, vamos ver se continua assim, né? Tá meio ruim hoje. Pericárdio, Luiz, pessoal, entrou umas pessoas aí que eu não sei quem é. Padre Ricardo Dias, já descobri. Luiz V. Pereira, eu não sei quem é. Mas seja bem-vindo. Nós não podemos nos deixar levar pelo desespero, nós não podemos ficar parados diante do túmulo, vazio, chorando, porque aquelas pessoas ainda não tinham entendido o que nós entendemos. Aquelas pessoas não tinham entendido o que nós hoje sabemos que é uma realidade e que a gente celebra na sequência de sábado de Aleluia. É o forte que enfrenta o mais forte, é a vida que vence a morte. A vida venceu a morte. Cristo nos dá a vida a partir de sua ressurreição. É natural que Maria Madalena não entendesse aquilo. É natural que Pedro, João, Tiago,
Tomé e todos os outros, naquele momento, não entendessem aquilo. Mas nós temos que ter certeza disso. Nós temos que ter certeza que a vida por si só é mais forte. E ela vai vencer a morte. Mas isso também significa que a vida é um valor primeiro e que nós devemos lutar sempre pela vida. Mesmo quando a escolha de lutar pela vida é para nós uma escolha difícil. Também era uma escolha difícil a escolha de Maria Madalena. O que ela ia fazer naquele momento? E aí surge uma passagem que é de uma especial delicadeza, né? Jesus aparece para ela e ela acha que Jesus é um jardineiro, né? Oi, Fátima. Jesus jardineiro é uma imagem linda, é uma imagem assim, de profunda poesia, de profundo amor. Porque o que um jardineiro faz? Um jardineiro cuida das plantas do jardim. Ou seja, um jardineiro é alguém comprometido com a vida. É alguém que planta a vida. É alguém que coloca a semente, que coloca a planta, que cuida da planta, mesmo que quando a planta não dá flor, mesmo quando a planta não dá fruto, mesmo quando a planta não está vistosa, o jardineiro está lá cuidando da planta. Então, essa imagem de Jesus como um jardineiro é uma imagem muito interessante. É uma imagem que a gente deveria ter, talvez, como uma das grandes imagens da nossa vida, né? A imagem que a gente tem de Jesus como carpinteiro, né? Porque o pai dele era carpinteiro, é uma imagem importante. Mas a imagem de Jesus como jardineiro pode ser uma imagem que valha para nós e para a nossa vida. Porque o jardineiro, ele cuida da planta durante toda a vida dela. Quando a planta é colocada dentro da terra na forma de semente, ele está lá regando, adubando, tirando os matinhos, ou seja, ele está protegendo a vida já no início da sua criação. Na verdade, o bom jardineiro prepara a terra, dando condições que ela receba a vida. Então, se a gente pensar bem, nós já temos a nossa primeira missão, né? Nós temos que nos comprometer não só com a vida, mas com as condições para que a vida seja vida em plenitude. Não é apenas uma fala sobre a realidade da salvação eterna. Oi, Kate, tudo bem? Como é que está aí para o seu lado? Não é uma realidade só para a salvação eterna. É uma realidade para toda a vida. É uma realidade para a nossa vida após a vida terrena, mas é um compromisso com a vida hoje. Um compromisso concreto com a vida. Senão nós não somos jardineiros. Se nós não adubarmos a terra, não prepararmos a terra para colocar a semente, para que ela tenha uma condição digna de vida, nós não somos um bom jardineiro. Do mesmo jeito que nós devemos cuidar de todas as famílias, para que elas possam ter vida em dignidade. Kate, eu também estou com saudade. A última vez que a gente se viu foi na Jornada Mundial da Juventude, né? Imagina. Mas nós vamos além, nós vamos adiante, né? O jardineiro, ele vê a planta crescer e dá durante o crescimento da planta todas as condições necessárias para que a planta cresça. Então ele dá as condições para que a planta se desenvolva. Graciane e Cadu acabaram de chegar. E assim, nós também, novamente, devemos pensar, né? Nós estamos nos preocupando com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento? E nós estamos preocupados com
o crescimento e o desenvolvimento de todas as pessoas, né? É aquilo que a gente tem que se lembrar, aquela tecla que eu vou bater várias e várias vezes nela, para que a gente se lembre que a mensagem fundamental de Jesus é amor e igualdade, né? Então, nós devemos nos preocupar com o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, sim. Dos nossos familiares, sim. Mas nós devemos nos preocupar com o crescimento e desenvolvimento de todos. E o jardineiro, ele continua fazendo a sua função, ele cuida das plantas o tempo todo. Se a planta fica doente, ele cuida da planta doente. Se a planta precisa de um cuidado, de uma atenção, ele cuida dessa planta, às vezes faz a poda que é necessário fazer. E nós, às vezes, temos que também fazer isso em nossas vidas. Às vezes, nós temos que dizer para nós, eu desejo muito isso é muito importante nesse momento, porque vai me dar A, vai me dar B, eu vou ter aquilo ou isso, mas isso pode não ser o melhor para mim e para a minha família. Então, às vezes é necessário que a gente abra mão de algumas coisas para que a gente possa ter o nosso compromisso com a vida. E se a gente realmente acredita que às vezes é necessário que nós abramos mãos de algumas coisas para ter compromisso com a nossa vida, pode ser necessário também, e a gente tem que pensar nisso, que nós deveríamos abrir mão de outras coisas para que outros tenham compromissos com a vida. É claro que cada um deveria abrir mão de acordo com o excesso que tem, né? E toda vez que eu falo isso, algumas pessoas ficam revoltadas comigo. Mas o que eu estou falando são princípios da doutrina da igreja, né? Já na patrística, as pessoas falavam sobre a necessidade da gente entender que os bens são de Deus e que eles deveriam ser universalmente distribuídos. Maria Alice está dando um sinalzinho. É necessário, então, a gente entender que essa figura terna de Cristo, como um jardineiro, alguém comprometido com a vida, é também uma figura importante para nós. Nós devemos ser comprometidos com a vida e cuidar de todos com o mesmo cuidado, preocupação e carinho que Cristo teve com Maria Madalena. E aqui é interessante porque ele chama a atenção de Maria e dá uma função para Maria, né? Maria deve anunciar a todos, né? Peraí, a Kate fez uma observação. Verdade, quando dizemos seja feita a vontade de Deus, temos que aceitar de coração, pois só Ele sabe o que é melhor para nós. Quando me refiro a nós, falo do âmbito pessoal e como um todo. Perfeito, Kate, isso mesmo, exatamente. Nós devemos ter um sentimento que não inclua só nós, mas todos nós. Ela está falando em compaixão. É verdade. E eu acrescento aqui uma palavra muito importante que as pessoas às vezes se esquecem e é um dos princípios da doutrina social da igreja. Solidariedade. É o princípio da doutrina social da igreja. E tem muito de encontro ao que você está falando. Que quando falamos nós devemos pensar não só em eu, mas em todos, né? Eu devo entender que seja feita a vontade de Deus? Sim. Já sei quem é o Luiz Pereira, é o Venturini. Claro, meu querido amigo Venturini, seja muito bem-vindo, que orgulho ter você aqui na live. É essencial a gente repensar essa coisa. Cristo, ele não veio ao mundo como um ser etéreo, desprovido de necessidades. Não, ele veio ao mundo como um ser humano,
com todas as necessidades, todas as angústias e sofrimentos, sim, também com todas as alegrias e esperanças, mas ele sofreu, ele teve as angústias, ele teve as dificuldades que todos nós tivemos. Se Cristo aceita ter as nossas angústias e nossos sofrimentos e pensar sobre eles, porque nós também não deveríamos pensar sobre as angústias e sofrimentos dos nossos irmãos. E mais ainda, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Ela foi comunicar aos apóstolos. Eu vi o Senhor, o túmulo está vazio. Ela é apóstola dos apóstolos, ela é quem leva aos apóstolos a notícia da ressurreição, que depois os apóstolos vão levar ao mundo afora. Mas ela também leva ao mundo afora a notícia da ressurreição de Cristo. E nós estamos levando a notícia da ressurreição de Cristo ao mundo? Eu sei que vocês vão dizer assim, mas eu acredito nisso. Mas, novamente, a nossa crença não pode ser uma crença desprovida de uma realidade. A nossa crença não é uma crença que eu digo que acredito e pronto. Eu digo que acredito e tenho que agir como quem acredita. A crença católica, a crença cristã é uma crença caracterizada por um testemunho. Dionísio entrou, seja bem-vindo. Wanderson também. O que quer dizer isso? Que nós testemunhamos Cristo. Né? A igreja deveria... Existe até essa figura trazida no documento final do Sínodo para a Amazônia, da Igreja Madalena. E eu falei no domingo de Páscoa que eu acho que nós deveríamos ser Igreja Madalena. Por que Igreja Madalena? Porque nós nos sentimos amados e reconciliados com Deus por Cristo. Olha como Cristo estava preocupado com os detalhes. Logo após a ressurreição, ele foi questionar Maria Madalena porque ela sofria. Mulher, por que choras? E nós? Nós temos essa preocupação com nossos irmãos, nossas irmãs que estão em situação difícil, nossos irmãos e nossas irmãs que estão angustiados, com medo. Nós temos essa preocupação. Você se preocupou em pegar o telefone nesse quase um mês e ligar para alguém e saber como é que você está? Você está bem? Você se preocupou com algum vizinho seu que esteja precisando disso ou daquilo? Eu sei que eu estou pedindo muito, pessoal, mas a gente tem que testemunhar. A gente tem que mostrar ao mundo que nós acreditamos em Cristo, porque nós fomos amados por Ele. E mais que isso, nós temos que anunciar com convicção e coragem, como Maria Madalena anunciou Cristo. E anunciar o Cristo pleno, o Cristo crucificado, sim, e o Cristo ressuscitado, sim. Nós não podemos ficar parados num dos dois. Nós temos que entender que para a gente ter a salvação é necessário a gente se preocupar com a paixão. E aqui eu vou pegar a fala da Kate e vou dizer que a gente tem que se preocupar não só com o nosso sofrimento, mas muito mais com o sofrimento dos outros, com as dificuldades e problemas dos outros. Se para a minha vida está boa e a dos outros à minha volta está boa, eu posso me sentir calmo, tranquilo, alegre, despreocupado, se eu tenho pessoas que têm dificuldades até para comer. Eu posso ficar em paz se as coisas estão com problemas à minha volta. Venturini fez uma observação: as mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. Madre Teresa de Calcutá. Sim, muito bem lembrado. Sheila e Leonardo entraram. Kate está fazendo uma observação.
Importante que o que você fala, ser cristão está nas ações, ademais da crença. De nada adianta crer em Deus e não tentar agir como Ele. Exatamente, Kate, exatamente, é isso que eu estou falando. Né? Se a gente realmente quer testemunhar a ressurreição, a gente precisa estar ali, agindo, se mostrando. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Realmente, Madre Teresa é um exemplo maravilhoso. Irmã Dulce é outro exemplo maravilhoso de pessoas que se dedicaram aos irmãos das periferias sociais, as irmãs das periferias sociais. Nós temos que entender muito bem que nós não estamos com uma vida à parte. Nós não estamos numa situação destituída de realidade, nós estamos no mundo. E eu gostaria de lembrar para vocês a figura do sal da terra. Cristo fala para vocês, vós sois o sal da terra. E eu pergunto a vocês, alguém aqui gosta de sal? Sal. Se eu der uma colher de sal para vocês comerem, vocês vão comer com vontade? Não. Sal puro é horrível. Mas a comida sem sal, ela é ruim. O mundo sem nós testemunhando a ressurreição será ruim. Mas se nós formos para o mundo realmente como sal, realmente testemunhando a ressurreição, nós tornaremos o mundo melhor. E uma coisa interessante é que o sal jogado na comida, ele se mistura na comida e você não consegue mais separar o sal da comida. Então, nós não podemos estar no mundo como uma coisa apartada. Nós temos que estar ali, misturado, no meio do mundo. Nós temos que estar onde as pessoas que sofrem estão. Nós temos que estar onde as pessoas precisam da gente. Nós temos que estar aonde a gente vai fazer diferença. Como cada um de nós vai fazer isso, eu não sei, porque isso não é uma receita de bolo. Vamos prestar atenção, nenhum dos nossos apóstolos agiu do mesmo jeito. Não, eles foram para as suas realidades e agiram de formas adequadas para aquela realidade. A Adriana, minha colega de turma, entrou. Ou seja, Tiago agiu de um jeito, Pedro agiu de outro, Tomé foi lá para a Índia. E se vocês olharem, ele, quando estava lá, não ficava ligando, não ficava mandando mensagem, como é que eu faço isso? Ele fez como tinha que fazer e como era possível fazer dentro da realidade daquele local. Então, a solução que serve para mim pode não servir para outro, porque até o problema que um vê é diferente do problema que o outro vê. O que não pode é a gente não ser sal da terra. O que não pode é a gente deixar de testemunhar que Cristo é a luz do mundo. E para testemunhar que Cristo é a luz do mundo, nós temos que aceitar que nós temos que mudar o mundo. Transformar o mundo num lugar melhor, onde a vida seja um valor absoluto, onde a dignidade humana seja algo inegociável. Não existe a gente discutir se a dignidade humana é um pouquinho bom ou um pouquinho mal, ou se dá para a gente abrir mão da vida, um pouquinho de vida. Não, não dá. Nós temos que viver sempre. Venturini está fazendo outra observação. Cristo nos disse também que somos a luz do mundo. A luz ninguém vê, mas se vê por causa da luz iluminando. Muito boa colocação, concordo, né? Eu não vejo a luz, né? Se eu olhar, não vejo a luz, mas se eu não tiver a luz,
eu não vejo. Nós temos que ser isso, nós temos inclusive que ir além. Eu acho que a gente tem que se comprometer em iluminar o que é bom e denunciar o que não é. Nós temos que levar a luz a todo lugar para que não exista mais trevas. E se nós soubermos que algo está errado, que nós tenhamos a coragem de dizer: tal coisa está errada, e nós vamos falar. Novamente é arriscado, novamente é difícil, mas pelo menos nós não vamos abrir mão de testemunhar a ressurreição. Acho que a gente tem que pensar claramente, mas claramente mesmo, né, que a gente não pode viver essa Páscoa apenas lá na eternidade. Não, quando eu estiver na eternidade, eu viverei a Páscoa. A Páscoa é concreta. A Páscoa é hoje. Hoje nós precisamos levar ao mundo a luz de Cristo. Hoje nós precisamos ser sal da terra. Hoje nós precisamos ser Igreja Madalena, que leva com convicção e firmeza a notícia da ressurreição. Porque só assim nós poderemos, com certeza, fazer a diferença. E aí também nós teremos, quando necessário, o próprio Cristo virando para a gente falando: meu filho, minha filha, por que choras? E nós receberemos, no momento adequado, no momento oportuno, a devida consolação, que pode até não ser dada diretamente por Cristo, mas por alguém que, como nós, está no mundo testemunhando a ressurreição. Que não só Cristo nos console, mas que cada um de nós nos console e nos ajude. Porque essa talvez seja a grande surpresa dessa Páscoa. Sim, nós não tivemos as nossas belas cerimônias, não tivemos os lindos cânticos, não tivemos os círios pascais acesos, mas nós hoje somos igreja aonde estamos. A igreja doméstica é a chave da leitura para esse momento. A igreja doméstica é aquela que pode ajudar a nós neste momento. Por isso eu estou aqui pedindo que vocês sejam igreja doméstica, testemunhem a ressurreição, sejam Madalenas, sejam sal da terra e luz do mundo. Porque no momento adequado, nós estaremos juntos daqui a algum tempo, nos abraçaremos e comemoraremos a ressurreição lado a lado. Amém? A Kate já tinha respondido um pouco antes. Amém. Bom, era o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Essa era a minha reflexão, a minha homilia, como vocês quiserem chamar, para hoje. Né? Se alguém ainda quiser fazer alguma participação, alguma intervenção, são todos bem-vindos, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, a gente está aqui para isso. Eu acho que é legal quando a gente começa a falar e as pessoas fazem as suas intervenções, porque elas ajudam. E mais que isso, é importante que nós possamos ter a palavra de Deus como uma palavra nossa, que a gente se aproprie disso, né? Que a gente possa crescer, né? A Kate está agradecendo pelas palavras. Que é isso, Kate? Eu que fico contente de ter você aqui, mas saiba, sabe, a gente está aí para isso. Todo dia 15h30 eu estou aqui, tá? Graciane, peguei no final, mas valeu a pena, obrigado. Ah, Graciane, mas pega depois, eu vou pôr como comentário o link do YouTube, você vai poder ouvir a fala toda, tá? Graciane é uma pessoa que vira e mexe, faz intervenções muito interessantes, né? Hoje tivemos o Venturini, que fez algumas observações, eu e Venturini vivemos conversando
sobre esse tipo de coisa. Foi bom tê-lo aqui, né? Cadu me mandou ver um filme ontem, eu vi, né? Achei muito pesado, mas é um filme interessante, é um filme que quem quiser, quem puder ver, mas tem que ter estômago, tá? Mas é um filme que leva a gente a pensar, né? Fátima, uma bênção participar de suas lives, que coloca o Evangelho no nosso dia a dia e nos questiona e estimula. Fátima, eu acho que viver a palavra é isso, né? Ter a palavra separado da realidade não é entender a palavra de Deus. Venturini, a gente precisa de deixar de pensar na igreja como sendo baseada nos testículos de Pedro, mas também no útero de Maria Madalena. Interessante, gostei. Essa aí eu achei essa interessante, né? Como a gente poderia realmente pensar, né, na igreja mais Madalena, né? Cadu, bem pesado, o poço é pesado mesmo, Cadu, mas vale a reflexão, sim, vale. O próximo da minha lista é o Milagre da Cela 7. Você vê primeiro, depois me diz se eu devo ver, tá? Faça um favor para mim, tá? Bom, pessoal, vamos seguir adiante. Hoje, agora eu vou dar minha bênção a vocês. E amanhã, às 15h30, nós estaremos juntos de novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Infelizmente, a correria do dia a dia nem sempre nos deixa ouvir a live, mas é sempre bom ouvir suas palavras. Obrigado, Cadu. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Fiquem em casa e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Tchau, tchau, Kate.